A paz do Senhor, querido amado irmão, você professor, né, da querida EBD, a maior faculdade do mundo, sem sombra de dúvida, né, a EBD é uma bênção de Deus para nós, onde nós crescemos, somos edificados e aprendemos da palavra de Deus. Hoje acompanhado, né, do nossos queridos professores, nossos irmãos, Daniel Santos e Gliner Ferreira. A paz do Senhor, Daniel. Pai do Senhor, meu Felipe, Pai do Senhor, meu Glini, Pai do Senhor, querido professor que está aqui participando com a gente mais uma vez. Estamos aqui juntos para aprendermos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor, Gliner. Pai do Senhor, querido irmão Felipe Adriano, querido irmão Daniel Santos e amado ouvinte e professor que está aqui conosco. Para mim é uma honra poder estar aqui fazendo parte dessa extraordinária mesa. Vamos lá. Lição hoje de número 8. Olha, já estamos aí passando mais da metade da lição, cada vez mais alegres com o Senhor. Lição 8. Você está preparado? É uma pergunta, né? Uma pergunta forte. O tema, ele já fala muito, né? Então, esse fato do estar preparado, você, professor, vai compreender que vai ser algo que vai permear toda a lição, né? É a coluna central dessa lição, é a questão da preparação. O texto vai tratar muito sobre essa questão da preparação. A mensagem se encontra lá em Mateus capítulo 25, versículo 13, que diz: E Jesus terminou dizendo, portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e nem a hora. Mateus 25 fala acerca das 10 virgens, né? A parábola das 10 virgens. E a parábola das 10 virgens é uma parábola abençoada, muito conhecida por todos nós, que trata também sobre a questão da volta de Jesus. Nós compreendemos, meus irmãos, que no capítulo 24 e 25, né, o sermão profético ali do Monte das Oliveiras, Jesus vai tratar muito sobre esse assunto escatológico, sobre a segunda vinda, sobre o fim do tempo. E então nós vamos hoje falar acerca justamente desse ponto tão importante, esse ponto de partida, que é a volta de Jesus. Ele vai se basear naquele casamento, naquela parábola, e na época, né, nós temos aqui a cultura da época que dizia que o noivo justamente iria com seus amigos até a casa da noiva, buscar a noiva, e as damas ali de honra, aqui representada pelas virgens, elas iriam acompanhando no trajeto o noivo com as suas lamparinas e precisavam ter azeite para queimar, para iluminar, porque já era um horário tarde, e assim a parábola vai se desenvolver, Jesus falando acerca da preparação. Nós sabemos que tem uma postura, não é de qualquer forma que espera a volta de Jesus, e muito menos que se espera o arrebatamento. Porque se eu não sei o dia nem a hora, eu preciso estar aguardando ele para agora. Então eu preciso estar pronto, eu preciso estar preparado. Na passagem, na parábola, nós vemos aqui 2 tipos de postura, e nós vamos aprender hoje, nesse primeiro tópico, nesse primeiro bloco, sobre a postura correta, como esperar Jesus, como estar preparado, com a postura que eu devo ter mediante essa promessa de Jesus, a volta de Jesus. É verdade, meu Felipe. E na nossa lição, ela fala no começo, né, que nós não podemos relativizar nem brincar com esse tema, né? É uma lição bastante forte, é bem conhecida, uma das parábolas mais conhecidas que nós temos, né? Nessa saga que nós estamos aprendendo dentro das parábolas de Jesus, é uma das mais conhecidas, né? A parábola das 10 virgens. Mas é um tema muito reflexivo, afinal, como você mesmo disse, né? O tema já é uma própria pergunta para fazer com que o adolescente já comece a se perguntar se ele está pronto para esse desafio, para esse grande momento, né? E dentro da nossa lição, eu achei muito importante quando o comentarista diz, né, que existem pessoas que passaram a viver pensando exclusivamente na vida terrena, né? E esse é o nosso grande desafio, porque quantas vezes nós estamos vivendo aqui na Terra, mas coisas vêm para deturpar o nosso foco, deturpar a nossa visão, mas aí tirar nosso foco é o céu, né? Nosso pastor Martin Alves sempre nos diz, né? Quase sempre ele nos diz: só vale a pena ser crente se for para ir morar no céu, né? Se for para ser crente para morar na terra, meu irmão, não vale a pena não, né? Porque tudo aqui passa, mas nosso tesouro está no céu, né?
E aí, de repente, você, professor, pode, de repente, lançar para os seus alunos perguntando, né? Você já foi para uma festa de casamento? Né? Com certeza todo mundo já foi, né? E aí todo mundo se arruma, se ajeita, menina vai pro salão, vai se empiritar, vai aquela coisa toda. Menino vai o quê? Vai tomar banho, só veste uma roupa e pronto. E vai, né? No máximo passa um gel no cabelo e pronto. Mas aí quando tem o noivo e a noiva tem aquela preparação maior e já vem aquela expectativa, aquele, né, chegando a data do casamento, né? Se você quando já sabe a data de um casamento, já vai com aquele coração mais acelerado, já tem que preparar, né, Fábio? Quando está chegando a data do casamento. Quanto mais quando você não sabe a data, né? Sabendo que a qualquer momento pode acontecer, né? E a parábola fala justamente dessas 10 virgens que estavam esperando o noivo, mas adormeceram enquanto o noivo não chegava, né? Interessante é que no primeiro tópico da lição, achei muito importante quando o comentarista ele fala que a diferenciação das noivas, das virgens, né? Não, eram todas virgens, eram todas as damas de companhia, elas tinham tocha, né? As lamparinas, né? Não estava no seu poder aquisitivo. A diferença delas não estava na sua roupa. Afinal, todas estavam vestidas do mesmo jeito. E, de repente, você, professor, pode abordar um tema no meio da parábola das virgens, né? O que tem a ver? Mas são temas que você pode abordar, sim. Por quê? Porque elas estavam exatamente da mesma forma. Mas o que diferenciava elas era o azeite, que umas tinham reserva e outras não. Todas eram iguais ali. Todas, elas não eram diferenciadas pela roupa, elas não eram diferenciadas pelo dinheiro, por status sociais. E que coisa triste é quando nós vemos no nosso meio, se já é feio quando se tem um comportamento de preconceito na sociedade, quanto mais dentro do preconceito dentro de cristãos, né? Que diferenciam uns aos outros por causa de status, de roupa, de dinheiro, por causa disso, né? E de repente adolescentes às vezes já têm um costume, já têm uma predisposição a ter esse tipo de pensamento e olha, você não pode chegar às pessoas dessa maneira, porque todos nós estamos vestidos das mesmas vestes, mas o que nos diferencia é se você tem reserva, se você tem o azeite do Senhor na sua vida. Isso sim é que importa na sua vida. Isso sim é o que vai fazer a diferença na sua vida, né? E ali, aquelas virgens, o interessante é que elas tinham azeite. Todas elas tinham. As 10 tinham. Mas umas tinham mais e outras tinham menos. Estava prestes a acabar, né? E aí, quando as que tinham pouco estavam prestes a acabar, foram pedir as que tinham reserva, né? E ali elas foram chamadas de imprudentes. E uma das traduções, tem várias traduções, né? Chamam de imprudentes, outras chamam de loucas, e uma tradução que eu ouvi dessa parte é cuidadosas com seus interesses, né? Olha só que forte, né? Ser chamado, né, de você ser prudente, você ser zeloso, você ser cuidadoso com seus interesses, né? Qual tem sido nosso interesse? Qual tem sido o interesse do adolescente? Qual tem sido nosso objetivo, nosso foco, né? É buscar realmente as coisas do céu, é realmente buscar as coisas que vêm do alto, ou buscar apenas as coisas que vêm da terra, não é? E aí, essa classificação dos sem juízo e dos ajuizados. Os sem juízo são aqueles que curtem a vida do jeito que vem, né? Existe uma expressão na literatura que diz que é o carpe diem, né? Que é viva a vida, né? Aproveite do jeito que ela vem, faça do jeito que você quiser, sem se preocupar com o amanhã, quando na verdade a Bíblia não nos ensina assim, né? Nós devemos ter reserva de oração, buscar ser cheios do Espírito Santo, viver de acordo com a palavra do Senhor. E os ajuizados são aqueles que buscam realmente a vontade do Pai e buscam viver de acordo com a palavra do Senhor. Não é verdade? É verdade. Tem um termo aqui muito interessante que eu vejo aqui, Daniel, um ensinamento muito, muito tremendo dessa lição da parábola de Jesus, como outras parábolas que Jesus contou, inclusive no sermão profético ali do Monte das Oliveiras,
que é o fator da imprevisibilidade. É a questão de não sabermos o dia e não sabermos também a hora. Quando eu levo em consideração a imprevisibilidade, o fato de que eu não sei o dia que ele vai voltar, eu aguardo agora. Se eu aguardo agora, levando em consideração que não é de qualquer jeito, eu vou estar pronto agora. Então, eu acho que isso, o professor tem que levar muito em consideração para o seu aluno essa questão da imprevisibilidade. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Por exemplo, vou dar um exemplo. Dentro desse contexto, para nós até poder não confrontar, mas já confrontando, mas mais fazer refletir os adolescentes. Você poderia perguntar para eles: nós não sabemos, Jesus pode voltar agora. Mas se Jesus fosse voltar amanhã, o que precisaria ser cuidado na sua vida? O que precisaria ser mudado na sua vida? O que precisaria ser transformado na sua vida? E isso você pode fazer eles pensarem, você pode fazer, já é uma dica pedagógica, você pode dar uma caneta e um papel para cada um e eles escreverem de forma individual e colocarem ali: eu preciso melhorar nisso aqui, eu preciso melhorar nisso aqui. Quando terminar, aí você vai dizer para eles: pois comece a mudar agora, porque Jesus está para voltar a qualquer momento. Jesus está voltando. Eu acho que a gente até deve... não é que Jesus voltará, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus voltará da ideia de que assim vai demorar muito, mas Jesus está voltando da ideia que ele pode vir a qualquer momento, né? Então, assim, esse ensinamento sobre a imprevisibilidade é algo poderoso, porque quando eu não sei, é por isso que eu devo estar preparado, porque eu não sei. Por exemplo, Daniel falou da questão do casamento, né? E no casamento, o pessoal sempre diz assim, sempre diz assim: a noiva sempre atrasa, né? No meu casamento, a noiva, minha esposa, atrasou. Pouquinho, mas atrasou. Só que no convite, eu dizia para os padrinhos, por exemplo, chegarem cedo. Independentemente se a noiva vai atrasar ou não, eles precisariam estar na hora, porque havia toda uma preparação. Havia a preparação ali de como é que eles deveriam entrar, de qual é o lado certo, de colocar a florzinha, né, ali no bolso do paletó. Enfim, então, a noiva pode atrasar ou não, vocês precisam estar na hora. E na hora, lá estavam eles todos preparados, todos prontos. Eu acho que essa questão da imprevisibilidade, ela precisa ser levada em consideração, porque nós não sabemos. Mas o fato de não sabermos, não pode haver relaxamento espiritual. Pelo contrário, o fato de eu não saber me faz e me incentiva e me inspira, através do Espírito Santo, a me preparar agora, a estar pronto agora. É um dos pilares, né? Pode falar, Guilherme. Eu ia só apenas acrescentar esse importante destaque que o Felipe fez sobre a imprevisibilidade, porque se a gente também for analisar o contexto da época, a cultura, né, não era muito comum, de fato, pensar que o noivo poderia se atrasar, mas aqui o texto faz questão de dizer: tardando o noivo. E tardando o noivo, elas cochilaram, elas meio que banalizaram as 5 virgens imprudentes e relaxaram espiritualmente, trazendo para um contexto agora, né? E é importante realmente frisar justamente, a gente não pode relaxar, a gente tem que aguardar a vinda do Senhor e sermos vigilantes, como assim manda a sua palavra, né, Daniel? Verdade. E essa palavra é um dos pilares do Evangelho, né? Quando se fala da vinda de Jesus, da volta dele, é um dos pilares do que se prega na nossa igreja, pela misericórdia do Senhor. Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, liberta, salva e em breve voltará, né? Então nós não podemos relaxar, nós não podemos negociar logo essa mensagem que é um dos pilares da nossa mensagem, da nossa bandeira, né? E não podemos, justamente com essa geração de adolescentes, que muitas vezes por aí hoje em dia não se prega que Jesus vai voltar, não se prega porque não é uma mensagem atrativa, né? A mensagem atrativa é a mensagem dos bens materiais, é a mensagem terrena, é a mensagem da prosperidade, a mensagem que fixa os olhos nas coisas terrenas do futuro, nas coisas materiais.
Mas quando Jesus mesmo disse: "Ajuntai tesouros no céu, onde a traça não corrói, né, e a ferrugem não consome", né. E é isso que nós temos que focar nessa mensagem, né, fazer com que o adolescente mesmo reflita: "Ah, mas é novinho demais", como a gente sempre diz isso aqui, né. Não caia nessa não, de achar que ele é novinho demais, que não está entendendo mais essas coisas não. Pois é. Até porque adolescente de 13, 14 anos, adolescente e alguém de 13, 14 anos já pensa, já é consciente dos seus atos, das suas atitudes. Um outro ponto interessante que o Daniel estava trazendo aqui, eu queria destacar, nesse primeiro bloco, que assim, é o primeiro bloco já bem dinâmico, é a questão do sono. Né? Todas estavam vestidas, como o Daniel falou, com as mesmas vestes, todas tinham lamparinas, todas dormiram. Olha que interessante. O sono pegou também as prudentes. Então, todas dormiram. O sono ali, ele trata muito acerca da questão dos afazeres da vida, da rotina da vida, do secular da vida. Porque todos nós estamos inseridos dentro desse contexto do secular, das necessidades da vida. Todos nós, tanto os prudentes quanto os não ajuizados. E é interessante porque a diferença é, enquanto eu estou inserido no secular, e assim o sono vem, os afazeres vêm, a faculdade vem, o trabalho vem, e mesmo inserido dentro dessa questão da necessidade humana, dessa questão natural da vida, a diferença é, fazendo isso, ou estando inserido nisso, estar preparado. Então, todas dormiram, entendendo que o sono pegou todas elas, por elas serem dentro, é uma parábola, mas dando a entender, falando da questão da humanidade delas, falando que, tratando da nossa humanidade, nós estamos inseridos dentro de um contexto que nós temos as nossas fraquezas, as nossas limitações, que nós nos apegamos, talvez, ao sono, o sono natural, a vida secular, a rotina, mas dentro dessa rotina, dentro dessa naturalidade da vida, nós estamos preparados. Então, não é que eu não posso estudar, não é que eu não posso trabalhar, não é que eu não posso dormir, não é que eu não posso estar inserido no mundo, até porque nós estamos aqui para aqui mesmo fazer a diferença, mas é como eu estou inserido, né? Como é que eu estou na faculdade, como é que eu estou no trabalho, como é que eu estou adolescente na escola, por exemplo, como é que eu estou adolescente lá na rua com os meus colegas. Então, tratar você, professor, para o adolescente que na naturalidade da vida, no contexto da vida, na nossa humanidade, nós estamos prontos, nós brincarmos, o adolescente, no caso, pode brincar, pode ir para a escola, pode estudar, pode se divertir com a sua família, mas está preparado. Mesmo mediante ao sono que vem, às necessidades humanas que vêm, nós atentarmos para a questão da preparação. Estamos preparados em todo momento, em todo tempo. Onde eu quero ouvir as considerações também dos nossos queridos professores para nós finalizarmos esse bloco 1, né, que fala do primeiro tópico, sobre a postura, a reflexão sobre a postura correta mediante a promessa da vida de Jesus, e esses dois tipos, essas posturas que é evidenciada pelas virgens, as loucas e as prudentes. Mas um detalhe, já encerrando aqui as minhas considerações no primeiro bloco, Daniel e Gliner, é que o Senhor faz questão de dividir. Sempre Jesus vai tratar sobre a questão da escatologia, da vida, da sua segunda vinda, do fim dos tempos. Ele sempre vai usar na numerologia, ou quase sempre, os 50%. Eram 10, 5 prudentes, 5 virgens. 12 estavam no campo, um foi levado, o outro deixado. 12 estavam dormindo, deitado, um foi levado, o outro deixado. E aí é interessante porque nós não podemos falar aqui da numerologia, nós não podemos tratar que Jesus estava evidenciando que 50% vai ficar. Não, não era isso. O que Jesus estava querendo evidenciar, isso você, professor, precisa fazer atentar para o aluno em classe, era justamente da imprevisibilidade, falando que é algo tão sério que um grande número será pego desapercebido. Estarão juntos, as 10 virgens estavam juntos no campo, estavam juntos na cama, da questão da relação conjugal, estavam juntos, mas não é o fato de eu estar junto que eu vou com alguém que está ao meu lado. Ou seja, minha mãe é crente, ora, é firme, é salva, eu estou com ela, eu vou ser salvo. Não, é o fato de eu atentar que o fato de Jesus vir de forma imprevisível vai pegar muitos desapercebidos. Até aqueles que estão junto a mim podem não subir, pelo fato de serem pegos despreparados. Então, a postura correta para você, professor, passar para o adolescente entender estarmos preparados em todo o tempo, termos azeite, termos relacionamento com o Espírito Santo, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, porque ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordenança
precisamos ser cheios do Espírito Santo para termos azeite e então estarmos preparados para aquele grande dia. Amém, é verdade, com certeza, Felipe. Olhem que ao tratarmos esse tema tão importante, é importante que o professor compreenda o momento em que estamos vivendo de tamanha incredulidade. Há um ceticismo muito veemente na sociedade atual e eu diria que também nas instituições. Até porque você, professor, estará ministrando para futuros acadêmicos, jovens, adolescentes que irão para as universidades, e lá também eles poderão ser confrontados quanto à fé deles em Cristo Jesus. E aí entra um segundo tópico também muito importante, que seria a respeito da eminente realidade da volta de Cristo Jesus. E é importante a gente abordarmos esse tópico, e é importante que você, professor, frise bastante que Cristo está voltando, como bem falou o Felipe Adriano, né? Ou se Cristo voltará, ou Cristo está voltando, a verdade é que Jesus está às portas. E por quê? Porque nós observamos alguns sinais que o próprio Jesus falou quando ele inicia o sermão do Monte das Oliveiras, né? O sermão profético, em que ele está ali pregando, ele vai justamente trazer alguns sinais através de uma indagação que foi feita pelos discípulos. Senhor, e quando vai ser esse grande dia? Quando se chegará? Quando vai chegar esse dia? E Jesus vai dar algumas pistas, né, alguns sinais que a gente pode observar em sua palavra, e aí ele vai trazer uma espécie de sinais gerais, né, que é do decurso da referida era até os dias atuais. E são justamente esses sinais que estão lá no versículo 14 e vai até o versículo 4 e vai até o versículo 14. E aqui Jesus vai falar, haverá terremotos, fome, guerra, nação contra nação, e você, professor, pode utilizar o atual momento, né? O contexto de guerra que nós estamos enfrentando, estamos percebendo aí a guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Você pode pegar, quando você for falar sobre as pestes, né, as doenças, você pode trazer o coronavírus, né, que é uma doença atual, uma pandemia, que são aspectos que vocês podem, que o professor, estimado professor, pode trazer para os que estão em sala. É muito importante a gente enfatizar que os sinais, eles provam e comprovam que Jesus está às portas. E é interessante a expressão que o próprio Jesus utiliza, como dores de parto, né? Porque as dores do parto são dores progressivas que antecedem o parto. Então, quanto mais se aproxima o momento do parto, mais as dores se intensificam. E é essa mensagem que Jesus vai trazer para a sua igreja e para o mundo. No final dos tempos, as coisas irão se acentuar. Haverá mais guerras, mais terremotos, e não obstante a evolução científica para frear, para inibir, para dirimir conflitos, estados beligerantes, a verdade é que o mundo continua com os mesmos sinais que Jesus os descreve: guerra, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pandemia, doença, peste, e por aí vai. Então, é importante que o professor, estimado professor, aborde com veemência os sinais que estão aí sendo cumpridos, que mostram que Cristo está às portas. E é algo que Jesus disse há quase 2.000 anos, né? Há mais de 1.000 anos atrás, foi dito por Jesus, né? E já profetizado, e que está acontecendo na nossa realidade. Então, a gente não pode fechar os olhos e dizer, não está acontecendo o que a Bíblia diz, né? Nenhum homem na Terra pode dizer, não, isso aí é mentira. Não, porque nós estamos vendo claramente o que está acontecendo bem nos nossos olhos, o que estava já dito por Jesus há milhares de anos atrás, né? Então,
O professor pode ser bem enfático quanto a isso, né? O adolescente ele pode se portar dessa palavra, pode se apoderar desses argumentos que estão escritos na palavra de Deus, né? Não tenha medo porque de refutar quando as pessoas vêm querer desafiar a sua fé, é só olhar a realidade que a gente enfrenta, né? Mas e isso é uma coisa. Mas Felipe, como fala bonito, né, Felipe? Advogado é outra coisa, né? Rapaz, e é umas palavras realmente. E a gente tá Eu tinha aprendendo, que é bom que falar o professor isso, que tá viu? em casa tá aprendendo, e a gente não tá aprendendo aqui, né? Rapaz, o nosso irmão Gliner, professor Gliner Ferreira, é uma bênção e nós estamos muito felizes de poder contar com ele hoje nessa roda de conversa do nosso MesaCast, né? O podcast do DENEC. Esse assunto é um objetivo da lição que o autor deixa claro, que o objetivo para o professor que é reafirmar a realidade da iminente volta de Jesus, da iminência da volta de Jesus. Por que reafirmar? E aí já foi dito aqui, porque é algo que realmente está sendo, talvez pela nova geração, um tanto não muito abordada. E por isso que eu gostei muito da lição de tratar sobre essa questão do arrebatamento, porque é algo muito presente. Nós, por exemplo, que estamos aqui, que nascemos em berço evangélico, estamos na igreja há bastante tempo, nós podemos lembrar, né, que há não muito tempo, os nossos pais eles tratavam mais, falavam mais sobre arrebatamento nas nossas casas, né, nos nossos devocionais, nas reuniões familiares. Nos tempos, nós ainda temos louvores e pregadores que pregam e que louvam, né, ao Senhor, tratando sobre esse tema, mas ouvia-se mais. Era um tema mais abordado e parece que hoje está sendo muito relativo às coisas, como o Daniel falando nisso. Então, relativizando. Então, você, professor, tem um objetivo. E um dos objetivos que você tem nessa aula é justamente reafirmar. Jesus, ele voltou Jesus veio a primeira vez. A primeira vez ele pisou na terra, ele cumpriu o seu propósito, ele morreu e ressuscitou. Eu creio porque tem provas científicas que Jesus viveu, que Jesus esteve aqui. Tem a minha regra de fé, que é a palavra de Deus, nela eu creio, está contido a sua palavra. Os homens pregaram acerca dela, viveram e morreram por causa dessa verdade. Então eu creio que Jesus veio ao mundo e que ele é o meu Salvador, e também creio, assim como eu creio que ele veio a primeira vez, que ele virá a segunda vez. E é iminente. E a palavra iminente traz essa noção que é a qualquer momento, né? E foi dito aqui, meus irmãos, sempre houve guerra. Teve a Primeira Guerra, teve a Segunda Guerra Mundial. Mas eu pergunto, quando nós tivemos, por exemplo, uma guerra de informação tão grande entre potências militares, quando nós tivemos, por exemplo, um mundo perturbado e com medo de uma guerra nuclear que é autodestrutiva, né, para a própria humanidade, quando nós tivemos uma guerra de ética e de moralidade tão forte contra princípios e valores cristãos, como nós estamos vendo nas ruas, nas redes sociais, no Congresso, na Câmara. Então, Jesus está voltando e é preciso reafirmar para o adolescente que é iminente, que é a qualquer momento. E ainda existem outros tipos de guerras, as guerras cibernéticas, né? Quem imaginaria que existiriam guerras cibernéticas nos dias de hoje, Isso! Né? Que é um campo de batalha hoje em dia na internet, né? Eles atacam os hackers de uns países contra os outros. É Jesus voltando mesmo. Maranata, viu? Maranata. É verdade. E um aspecto também muito interessante dessa eminente volta de Cristo, que ele faz questão de mencionar como um dos sinais, são justamente os falsos profetas. E quando eu leio sobre os falsos profetas, eu fico com a cabeça meio que coçando aqui para tentar imaginar o nível que chegaram algumas pessoas em deturpar a palavra de Deus, deturpar a mensagem de Cristo para se auto-beneficiarem, para se enriquecerem ilicitamente. Então, eu acho que é um importante aspecto que o professor também deve trazer para o seu alunado. Você, estimado professor, é importante que você mencione para os seus alunos em sala que existem muitos falsos profetas e eles precisam saber identificar esses falsos profetas.
Tem pessoas que dizem que estão falando em nome de Deus, falando em nome da palavra de Deus, mas, na verdade, eles estão deturpando a palavra de Deus para agirem de forma incorreta. E o adolescente, ele é muito observador. As pessoas podem pensar que não, mas ele é muito observador e ele vai questionar quando ele recebe um ensinamento na igreja do seu pastor e esse ensinamento ele é deturpado lá na universidade por alguma autoridade que se diz ser autoridade religiosa. Quando esse mesmo ensinamento é deturpado lá no ônibus, quando ele está indo para a escola, e ele escuta alguém que se diz evangélico, protestante, falando do amor de Cristo Jesus, e acaba deturpando a mensagem de Cristo. Então, é importante ficarmos atentos para os ensinamentos maus, e que não falam mais da volta de Cristo, que pregam a realidade do céu aqui na terra, o apego ao materialismo, as teorias que são materialistas, que voltam a atenção do aluno, do ser humano, do homem, do professor, para as coisas da terra. Então, é importante que você, professor, faça questão de mencionar, de destacar com veemência para com seus alunos, para que eles possam entender, de fato, que existem falsos ensinamentos, eles precisam ser combatidos. E o bom de tudo isso é que eles vão compreender também que é um sinal da volta de Cristo Jesus. Não é verdade, Felipe? Glória a Deus. É interessante, e já pegando uma carona aqui nessa fala do nosso querido irmão Gliner, do professor Gliner Ferreira, é que literalmente, meus irmãos, você professor, você pode, e é outra dica pedagógica, né? Você pode literalmente ilustrar isso para os adolescentes. Né? Você ilustrar, de repente, no slide, ou num quadro, ou até em papéis. Você ilustrar literalmente como é que se dará a volta de Jesus, né? Para aquilo fixar no coração dele, fixando no coração dele, para que ele possa ser fortalecido, a fé dele ser fortalecida e a convicção de fé dele ser fortalecida, para ele não ser deturpado aí nas instituições educacionais que hoje em dia, pela sua política, pelo seu regimento, enfim, agridem muito, né, os princípios, os valores cristãos, como nós já dissemos aqui. E também você pode destacar para ele esses pontos que nós trouxemos de alguns sinais, que são sinais do nosso cotidiano, do nosso século. Nunca o mundo teve uma pandemia como que essa, nunca o mundo teve uma perturbação e um caos iminente de uma guerra nuclear, guerra cibernética, como o Daniel falou. Então, assim, nós temos sinais que são da nossa geração, que são do nosso tempo, que estão presentes nos nossos dias. Nossos avós, eles não sabiam nem o que era um WhatsApp. E hoje a gente vive um mundo que está aí, entregue a uma guerra de informação, guerra cibernética, guerra nuclear, de peste, de pandemia, enfim. Então, nós estamos vivendo, a nossa geração está vendo literalmente sinais que a cada vez, como o Gliner falou, que são como que um parto, quando Paulo fala lá em Romanos, que a natureza ela geme, né? É como que a mulher que está grávida está ali com as suas dores de parto, aguardando a volta do seu Senhor, do seu Criador. Então, é algo progressivo, a cada dia vai se intensificando e Jesus está voltando, e precisa ser enfatizado isso em toda a aula para que isso fique no coração do adolescente, que essa é uma verdade bíblica, essa é uma promessa de Jesus. E se nós formos analisar o caráter do profeta aqui, quem profetizou aqui foi o próprio Cristo. Então, é um caráter verdadeiro. Então, a promessa é uma promessa que eu posso me apegar, que eu posso me segurar, estar sustentado nela, que eu estou vivendo aqui na terra, mas aqui eu sou peregrino. Né? E quanto nós já ouvimos, aqui nós somos peregrinos, aqui nós somos forasteiros, nós estamos vivendo aqui uma geada. Jesus está voltando e eu preciso estar preparado, não é para amanhã, estar preparado para o agora, não é nem para o hoje, porque o hoje vai até meia-noite, é para o agora, porque em um piscar de olhos nós podemos ter o nosso corpo transformado e o Senhor nos receber nos ares, e então nós adentrarmos para as bodas do Cordeiro, para a glória de Deus. Meus queridos amados irmãos, bloco 2, tratando acerca de o noivo vem, né? Baseado ali na parábola das 10 virgens que gritam, o noivo vem aí, sair-lhe ao encontro,
Então, nós vivemos essa iminência, como já foi dito aqui pelo nosso querido professor Daniel Santos, pelo querido professor Glênio Ferreira. A qualquer momento, nós podemos ouvir o soar da trombeta, que é o noivo vem aí, sair-lhe ao encontro. E você, professor, mais uma vez eu reforço a dica pedagógica do primeiro bloco, né? Como é que o adolescente está? Pergunta para ele, você está preparado? Reforça essa pergunta, reforça esse confronto, né? Será que ele está preparado? Porque o adolescente, como o Guilherme falou, ele é muito observador, ele é muito sincero, e ele sabe fazer uma autoanálise já, pela sua idade, ele já tem total capacidade de fazer uma autoanálise, de olhar para si, fazer uma reflexão e dizer, será que eu estou preparado? Então, faça, confronta, reafirme, pergunte novamente, você está preparado? Porque Jesus está voltando e é iminente a volta dele. Pois bem, chegamos ao final de mais um bloco, entramos agora no terceiro bloco e último bloco do nosso podcast aqui do DENEC, Departamento de Ensino Cristão da nossa igreja aqui, Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, e lição de adolescentes, lição de número 8, você está preparado? É uma pergunta forte, nós entramos aqui sobre o estar pronto, para que nós possamos entender a necessidade de nos prepararmos para a vinda do Senhor. Eu sempre costumo dizer que Jesus está voltando, né? E oxalá que sejamos a geração do arrebatamento, né? É aquela geração que o Senhor vai vir nos buscar sem que nós provemos a morte, mas há uma segunda verdade também que nós precisamos atentar, e você, professor, precisa atentar com o seu aluno. E essa verdade é que Jesus ele pode voltar para nos buscar agora, mas também o Senhor pode nos chamar. A vida é um sopro e eu preciso estar preparado em todo momento, porque eu estou aguardando ele voltar agora ou me chamar agora, porque eu não sou daqui. A Bíblia diz que o Senhor tem prazer na morte do justo, porque quando o justo morre, ele vai descansar no Senhor para estar em toda a eternidade com Jesus. Então, como estar preparado? Qual a necessidade de estar com minhas lamparinas cheias de azeite, aguardando o noivo? Tem um versículo na Bíblia, né? E eu quero ouvir também os nossos queridos professores Daniel Santos e Glênio Ferreira tratando acerca da necessidade de estarmos preparados para a vinda do Senhor. Tem um versículo lá em Hebreus que diz que o que há de vir virá e não tardará. A gente às vezes arremata muito esse versículo para bênçãos, né? Prosperidade, para bênçãos materiais. Então, olha, eu te digo, um pouquinho de tempo, não vai demorar muito, e você vai receber, vai ter chave de carro, vai ter chave de casa. E a gente arremata muito para bênçãos materiais. Só que aquele texto ali é um texto profético. É o que há de vir. E está falando no contexto do Senhor Jesus. Quando o autor a Hebreus está escrevendo aquela epístola, ele está dizendo, ó, não vai demorar muito, é um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Ou seja, Jesus, ele não vai tardar. Assim, nós precisamos atentar que Jesus está voltando, que ele não tardará. Esse noivo tardou. Aí você, mas Jesus está tardando, não veio ainda, buscar. Não, tem um tempo do cumprimento. Assim como teve a plenitude dos tempos para Jesus vir, tem a plenitude do tempo para Jesus voltar na segunda vinda e ele está voltando. Tá vendo, né, como as coisas são, né? Deturpando um versículo tão importante como esse, né? Trazendo para bens materiais, falando sobre a vinda de Jesus, né? Se eu tenho misericórdia de nós, né? E você, professor, é responsável por trazer essa essência, né? De resgatar isso, essa mensagem, desde já sobre a vida do adolescente, sobre essa essência da vinda de Jesus, né? Em Romanos 13:11, esse versículo também é tremendo, né? Porque o adolescente também pode estar se perguntando sobre isso. Jesus vai voltar, eu já escutei tantas vezes por dizendo sobre isso, né? Já escutei várias vezes, né? E você sabe que o adolescente pensa mesmo, e comenta mesmo, e fala mesmo, né? Você sabe da sinceridade que o adolescente tem, né? Mas Romanos 13:11 diz, né? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que nós, do que quando aceitamos a fé, né? Ou seja, Jesus está mais perto de voltar agora do que quando nós aceitamos a Ele. Cada dia mais nós estamos caminhando, cada dia mais perto da volta de Jesus. Lembre a Ele, lembre ao seu aluno disso. Um dia que você está vivendo é um dia que você está mais perto da vinda de Jesus. E pode ser a qualquer momento, né? Sabendo que nós devemos estar preparados, porque
a qualquer momento a trombeta pode soar, né? Perfeito. Depois eu quero ouvir também o nosso querido professor Gliner Ferreira, mas antes que eu esqueça, né, eu estava aqui tentando enfatizar, tem 2 pontos interessantes que o último tópico, o tópico 3, traz sobre esteja pronto para o grande dia, que é sobre 2 atitudes que nós precisamos assumir, que nós precisamos ter mediante a esperança da volta de Jesus. Primeiro, é encher nossas vasilhas com óleo, que reflete aqui na pessoa bendita do Espírito Santo, ter um relacionamento, ter uma intimidade com ele, ter o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, assim como disse Paulo, em Efésios capítulo 5, 18, enchei-vos do Espírito Santo. Então, é uma ordem, está no imperativo, e é um ser cheio constantemente, ou seja, não é uma porção que eu recebo hoje e descanso para que amanhã eu não venha buscar ele, não. Eu recebo hoje o Espírito Santo, eu busco ele hoje e amanhã eu continuo buscando e eu sou mais cheio, porque todo dia o Espírito Santo tem uma porção nova para me dar e para me capacitar e me encher. E a segunda atitude é permanecer vigilantes, é nós estarmos sempre atentos e vigilantes, vigiando nos sinais, vigiando na nossa espiritualidade, vigiando no ser cheio do Espírito Santo, vigiando na trombeta que vai tocar, enfim, vigiando em tudo e em todo o tempo. E uma análise interessante, o adolescente ele vive a iminência, assim como a igreja vive a iminência da volta de Jesus, o adolescente ele vive a iminência talvez de um Enem, né, de um concurso. E é interessante porque você, professor, pode usar como exemplo o Enem. É uma ilustração muito prática e de conhecimento de qualquer adolescente. O Enem ele tem um horário para os portões fecharem. E ele fecha, das 13 horas, se der 13h01 e você chegar, não entra. Os portões é fechado. Quantos amigos meus não já ficaram de fora? Rapaz, tive um amigo meu, há uns anos atrás, foi fazer o Enem, atrasou 2 minutos, não deixaram ele entrar. O portão fechou e já era. É interessante porque quando nós estamos na iminência de fazer o Enem, por exemplo, está dentro da nossa conjuntura, da nossa realidade, nessa ilustração, nós precisamos levar caneta azul. Uma caneta azul, por exemplo, que não tenha rasura, lisura, que não tenha papel, que não tenha escrita. Você precisa, se quiser, levar sua água. Você precisa entender que tem que chegar antes do horário e depois que entrar, o portão se fecha. Assim como aquelas 10 virgens, 5 saíram ao encontro porque tinham as suas lamparinas cheias e os portões se fecharam. Elas já estavam dentro, 5 chegaram depois, quiseram que os portões se abrissem, os portões não fechou. Então, a porta da graça ela está aberta para todos os homens, mas quando o Senhor fechar, não haverá misericórdia para abrir-se os portões novamente. Então, nós vivemos essa iminência que Jesus está voltando e uma das 2 principais atitudes que eu preciso ter é encher as minhas lamparinas através do meu relacionamento com o Espírito Santo e estar vigilante em todo o tempo. Você, professor, pode novamente confrontar o seu adolescente. Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é uma pessoa, tem sentimento, quer se relacionar conosco, se entristece, tem ciúme de nós. Então, você, professor, precisa trazer para o finalzinho do tópico, antes da conclusão, essa reflexão para o adolescente, mais uma vez, como está o seu relacionamento com o Espírito Santo, como está a sua lamparina, como é que está o seu relacionamento, a sua intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele quer se relacionar conosco e quer nos encher. E isso é tão importante, tão lindo, estimado professor Felipe Adriano e Daniel Santos, a gente analisar, a gente perceber os aspectos da preparação. O que Felipe Adriano falou agora, estimado professor, diz justamente sobre isso. Será que você está preparado? Como está a nossa vida para que possamos, naquele grande dia, estarmos com Cristo Jesus? E é importante exatamente essa autoavaliação, porque a preparação, ela pressupõe algumas atitudes anteriores, como bem falou Felipe Adriano, né? O jovem vai fazer o Enem, vai prestar o Exame Nacional de Ensino Médio, ele se prepara antes, ele vai ter que chegar na hora certa, ele vai ter que levar a água dele, vai ter que estudar antes para que ele possa fazer essa prova, e é justamente isso, nós precisamos nos prepararmos para a eminente volta de Cristo Jesus. E como é que a gente se prepara? O jovem pode perguntar para você, estimado professor, como é que eu devo me preparar para a volta de Cristo? Como já bem foi falado aqui pelos nossos queridos professores,
é necessário ter uma vida de oração, ter uma vida de dedicação à palavra de Deus, ter uma vida de dedicação aos seus ensinamentos. E não vai ser fácil, porque um dos sinais que Jesus menciona é que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará. Isso vai trazer uma apostasia muito grande. Então, muitas pessoas não vão mais agir com verdadeiro amor, como a Bíblia manda. Eu estou falando de pessoas que estão, às vezes, dentro da congregação, na igreja, que compõem, às vezes, o conjunto, que está ali no ministério. E você, como líder, você precisa preparar o adolescente para ele compreender isso. Não é porque alguém está agindo errado, não é porque A, B ou C estão fazendo o que é errado, o que é moralmente errado, o que é antibíblico, e significa que aquilo que Jesus falou vai cair por água abaixo. Pelo contrário, primeiro, é um sinal da volta de Cristo Jesus. Em segundo lugar, isso mostra que nós devemos se preparar, porque aquelas pessoas que estão fazendo o que é errado e se enquadram nessas 5 virgens imprudentes. E você quer fazer parte disso? Você quer estar integrado a essas virgens imprudentes? Eu tenho certeza que não. Então, essa reflexão ela é importante a ser trazida para o alunato. E eu li hoje um comentário de A.W. Tozer, que ele falava que muitos cristãos eles perdem batalhas porque eles deixam para se preparar no dia da guerra, quando na verdade outros cristãos vencem batalhas porque eles se preparam antes da guerra, não é? Então nós, quando estamos em guerra, nós não vamos nos preparar na hora que vem o combate. A gente tem que se preparar antes. Então é tempo de se preparar antes. E assim como nós devemos nos preparar antes para a vinda do Senhor, quero aproveitar e deixar um lembrete para você, professor. Não deixe para se preparar no dia da aula, porque ali é um campo de batalha, né? Se prepare antes, né? Porque ali, como a gente sempre diz, né? Ali é uma guerra espiritual que você está enfrentando, né? São adolescentes que vêm ali, Deus sabe como, mas Deus vai lhe usar poderosamente na vida daqueles adolescentes, né? E Deus vai lhe usar para levantar esses adolescentes, para que eles entendam essa mensagem, para que eles entendam a importância da iminência da vinda de Jesus, para que eles entendam a importância de ser cheio do Espírito Santo, porque a qualquer momento Jesus pode voltar. E assim eles vão vencer batalhas em nome de Jesus, entender essa importância, né? Entender que a gente não se prepara na hora da guerra, a gente se prepara antes, né? Isso é muito forte. Perfeito, muito forte o comentário, a colocação do nosso querido professor Daniel Santos. E nós já estamos encerrando, eu quero já trazer as minhas últimas palavras para encerrar, para finalizar. A nossa vida é uma vida de constante preparação, né? Nós nos preparamos para tudo na vida. Para casar, eu tive que me preparar. Na faculdade, você se prepara para você prestar aquele curso. No vestibular você se prepara para poder prestar aquele vestibular. No concurso você se prepara para passar. Para tirar a carteira de motorista você se prepara. Eu mesmo me preparei muito, né, para poder tirar a carteira de motorista. E tanto na teórica quanto na prática, né, você se prepara na teoria e também na prática. Então, na preparação da teoria é ser cheio, é ser vigilante, mas na prática eu preciso colocar em prática isso, até porque a própria lição traz o texto de Pedro, quando Pedro diz que o diabo ele anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. Então, o propósito do diabo é nos tirar do céu. E nós precisamos estar sempre vigilantes para fecharmos as brechas. E dentro desse contexto de preparação, nós precisamos entender que é uma responsabilidade nossa, individual. O céu é tomado à força e eu preciso me esforçar mediante a salvação que eu recebi. Por quê? Porque quando aquelas virgens que são não ajuizadas, que são loucas, imprudentes, elas vão pedir azeite às prudentes não dão, porque poderia faltar para ela. Então, é uma responsabilidade minha, pessoal, eu estar preparado. Então, o adolescente, você, professor, precisa fazer o adolescente entender que ele não pode pegar carona na espiritualidade do irmão dele, do pai dele, da mãe dele, do líder dele, do pastor dele. É uma responsabilidade dele se preparar. É uma responsabilidade dele. Ele não vai subir e agarrar na saia da mãe, né? E não vai. É uma responsabilidade dele buscar ao Espírito Santo, jejuar, ler a palavra, orar. Então, você precisa mostrar para o adolescente que assim como aquelas
5 virgens foram pegas desprevenidas, despreparadas, mediante a imprevisibilidade e também ao tardar do noivo, você precisa dizer para eles que eles precisam estar prontos hoje, agora, e de forma individual, buscarem a sua experiência. Porque o adolescente de 12, 13 anos, talvez que acabou de aceitar... Nós temos na nossa classe, eu tenho na classe, por exemplo, de adolescentes que voltaram para Jesus através, quando os pais retornaram agora, recentemente, 1, 2 anos. Então, são adolescentes que talvez estejam começando agora a sua vida cristã, a sua experiência, a sua maturidade cristã e a sua experiência com Deus. Então, você precisa incentivá-los a buscarem ao Senhor, a terem as suas experiências, a cuidarem da sua espiritualidade, assim como eles se preparam para a vida, mais do que a vida, entendendo que a nossa esperança, como diz a conclusão, não está baseada na utopia terrena, naquilo que é transitório, naquilo que é material. Nós precisamos entender que eu preciso estar pronto agora, me preparar agora, buscar agora, e é todos os dias. É todos os dias. Entender que a vida cristã é uma guerra todos os dias. Eu venço hoje e amanhã, se Jesus não voltar, eu me levanto para vencer, tomar minha cruz a cada dia, como diz a palavra, a cada dia. Então, todo dia é tomar a cruz e partir para vencer antes, estar preparado antes da guerra. Porque quando chegar a guerra, eu vou estar preparado e vou vencer e Deus me dará a vitória. Eu queria ouvir as considerações finais do nosso irmão Gliner e também depois do nosso irmão Daniel Santos. Que aula abençoada. Amém. Eu estou muito feliz, Felipe, Adriano, Daniel Santos, estimados professores. Como é bom a gente aprender sobre Deus, sobre a sua palavra e perceber a realidade daquilo que o Senhor vem falando na sua palavra nos acontecimentos que nós estamos presenciando, porque são sinais da volta do Senhor. Dentro desse aspecto ainda de preparação, eu gosto muito da ideia de oração, orar e agir, né? A ação. E é importante, professor, estimado professor, que você incentive os seus alunos a utilizar bem o seu tempo. Eu tenho me preocupado muito recentemente com a questão do tempo, como o tempo ele pode ser utilizado para glorificar ao Senhor. E eu sei que o jovem, o adolescente também, o jovem também, eles possuem uma vida ocupada, né? Faculdade, escola, vai jogar bola com os amigos, vai sair, enfim. Então, é importante que ele saiba utilizar o seu tempo, e investir tempo hoje é preparar um ambiente melhor para o futuro, e não é diferente com a nossa realidade como cristãos. Nós precisamos investir tempo no reino de Deus. Então, diga para os seus alunos, professor, que invista tempo no reino de Deus. Se é para comprar um livro fútil, compre um livro que traga aspectos da fé, que expliquem como é que é a palavra de Deus, aquilo que Jesus quis dizer, seja um comentário bíblico, seja um livro também que fala sobre psicologia, mais direcionado ao cristianismo. C.S. Lewis, um autor muito conhecido e muito bom, incentive os seus alunos a utilizar o seu tempo, a investir o que eles têm, porque às vezes sobra um dinheirinho ali, uns R$ 34, que daria para a gente gastar no McDonald's, né? Ou na Burger King, e a gente pode utilizar para comprar um livro do C.S. Lewis, comprar um material que vai acrescentar e muito em nossa vida espiritual, tá certo? Então essa é a minha palavra. Eu quero agradecer demais por esse momento aqui, que é muito especial. Verdade, eu quero agradecer também, né? Hoje foi uma bênção, ainda aprendi palavras novas, né? Né, Felipe? É verdade. E eu gosto sempre de dizer, né, que tempo nós temos, o que nós não temos é prioridade, né? E nós vamos priorizar cada vez mais o reino, priorizar a vida dos nossos adolescentes. Temos certeza que Deus vai usar a vida de cada um de vocês, professores, para incendiar a vida desses adolescentes, eles serem cheios do Espírito Santo, né? Porque os dias não são fáceis, são bombardeados diariamente, né? Por tantas coisas, né? Que querem tirar o foco do céu. Mas o nosso foco, ele continua sendo o céu, a nossa mensagem, nossa bandeira continua sendo o céu, e ela não vai mudar. Isso nós não negociamos, nós não abrimos mão. Nossa mensagem, ela sempre vai continuar sendo o céu. E disso nós não vamos recuar 1 milímetro sequer. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Glória a Deus. Você está preparado? Essa é a lição de número 8 que nós trouxemos aqui para
os queridos professores da classe de adolescentes. Que Deus continue nos abençoando. Hoje, na companhia da bancada, né, nosso querido professor Daniel Santos e também nosso querido professor Clíner Ferreira. Então, você, professor, nós queremos desejar uma aula abençoada, que Deus possa lhe usar poderosamente uma vez mais, em nome de Jesus. Pai do seu Daniel. Pai do Senhor. Pai do seu irmão Clíner. Pai do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus.